a falar conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Graça e paz. Família Cristo é o tema. Podem sentar. Já achei. Já encontrei. Estava aqui apanhando do tablet, mas já encontrei. Amém? Eu estava, segundo o pastor, eu estava de licença premium. Só que licença premium são 6 meses, então ainda tem um mês dentro. Então vamos lá. Vou perguntar a vocês aqui. Quem se arrumou? Pode apagar as luzes. Quem se arrumou aqui para vir para a igreja? Quem procurou ali a roupa e escolheu ali a roupa? Não, vou com essa roupa. Quem escolheu a roupa pela marca? Alguém escolheu a roupa pela marca? Eita, vou usar Dive. Propaganda, pastor Cássio. Vou usar Dive. Eu não vou perguntar quem tomou banho não, tá? Para não constranger ninguém, mas tudo bem. A verdade é que a gente se prepara, né? Para vir para a igreja. A gente escolhe uma roupa, a gente passa perfume, a gente toma banho, pelo menos eu espero. E, da mesma forma, é a nossa vida. A gente planeja, a gente se prepara, a gente tenta organizar as coisas, fazer planejamento, né? Enfim, na vida, no contexto geral, de como vai ser, de como vai acontecer. A gente se planeja para muitas coisas. Um exemplo disso, ou entre elas, os grupos já estão prontos aí, já estão preparados. Cadê os grupos do Entre Elas? Já estão preparados? As meninas do Grupo Rosa, me perdoem, né? Eu não dou conta de acompanhar grupo, mas é isso aí. A gente se organiza, a gente imagina como vai ser, a gente se prepara, a gente planeja. Quando a gente vai viajar, acredito que no mínimo um dia antes você vai arrumar sua mala, né? Então a gente organiza a mala, bota tudo no lugar, vê o que está faltando, exceto o meu marido, que só faz isso no dia da viagem. Mas todo mundo normalmente se organiza antes. E planeja, e planeja, e planeja. E nós planejamos muito, todas as coisas. Mas a palavra do Senhor diz em Provérbios 19, 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Jeremias 29, 11 vai dizer, porque sou eu que conheço os planos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e futuro. Os planos do Senhor, eles não visam apenas o aqui e o agora. Os planos do Senhor, eles estão vendo lá na frente. É como se a gente estivesse vendo uma foto e Deus, ele já tem a história completa. Ele tem um vídeo até o final. E aí, os planos do Senhor, ele está vendo lá na frente, não apenas o aqui e o agora. E muitas vezes Deus, ele vai frustrar os nossos planos. Ele vai mudar, porque ele quer que as coisas se encaixem dentro do propósito dele. Moisés estava lá, cuidando das ovelhinhas do sogro, e de repente Deus aparece no meio de uma sarça, tem uma sarça queimando, mas o fogo não consumia, e Deus fala com ele no meio da sarça, olha Moisés, eu estou te tirando daqui, eu estou te chamando daqui para um propósito. Noé, não sei o que Noé estava fazendo, não sei, mas Noé estava lá e Deus aparece para Noé,
Ele diz: Noé, olha, eu vou te chamar para construir um barco. Tu não sabe fazer barco não, mas tu vai construir. Vai ser assim, 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 tu faz. Era plano de Noé construir um barco? Era plano de Moisés tirar o povo do Egito? Não. Mas Deus chamou com um propósito. A verdade é que Deus, Ele quer fazer parte da nossa história. E Ele quer que nós façamos parte da história dEle. A palavra diz que olho nenhum viu, ouvido não ouviu, e a mente sequer imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem alguém que ama Deus aqui? Amém? Então, Deus tem preparado coisas grandes e coisas maravilhosas para você, que você não consegue imaginar. Mente humana sequer imaginou. E da mesma forma que Deus, Ele tem planos maravilhosos para a minha vida e para a tua vida. Ele teve planos maravilhosos para a vida do personagem que a gente vai falar hoje. E aí eu queria que a gente pudesse ler Marcos, capítulo 15. Verso 16 ao 21. Marcos 15, 16 ao 21. Vamos ler aqui na tela. E diz assim: os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto púrpura e depois teceram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. Começaram a saudá-lo. Saudações, rei dos judeus. Batiam-lhe com uma vara na cabeça e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e prestavam-lhe adoração, como zombaria. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com suas próprias roupas. E em seguida, levaram-no para fora, a fim de crucificá-lo. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre de Rufo, que passava por ali, chegando do campo, foi forçado a carregar a cruz. Lucas 23, 26. Enquanto o levaram, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo. Colocaram na cruz nas costas dele, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Amém? Enquanto eu estava fazendo o meu momento devocional, eu parei nesse texto. E aí, eu queria sair desse texto e Deus não me permitia sair. E eu voltava, e voltava. Eu disse: Senhor, mas eu já entendi tudo desse texto. A gente acha que esgota, né? Não. E aí, fiquei no texto. E eu disse: eu entendi, Senhor, que alguém foi obrigado a carregar a cruz, enquanto o outro se dispôs a carregar a cruz. Alguém foi obrigado a carregar a cruz, que, entre aspas, não seria dele, e o outro carregou a cruz, que não era dele. E aí, eu fiquei nesse texto, e aí eu fui estudar, e aí eu fui pesquisar, e eu fui bem, sabe, para tentar entender o contexto. Só falam 3 versículos sobre Simão de Cirene na Bíblia, que é Marcos, Lucas e Mateus. E aí, a biografia de Simão, quem foi Simão? E com esses versículos, eu consegui entender que Simão foi um certo homem, um homem comum, um homem de Cirene, ou seja, um estrangeiro, um homem que veio de uma outra localidade, que ele era pai, ele tinha uma família, que ele passava por ali. Simão, ele não fazia parte daquela cena, ele simplesmente estava ali de passagem. E que ele foi obrigado a carregar a cruz, colocou a cruz nas costas e carregou atrás de Jesus. É isso que nós sabemos sobre Simão. E aí, para que a gente possa entender, né, o que vai ser falado,
eu vou contar um pouco do contexto histórico da época. É rápido, mas é necessário que a gente preste atenção. Segundo a tradição judaica, todo homem ele deveria ir pelo menos uma vez na vida para Jerusalém, participar de alguma das festas sagradas, que eram a festa do tabernáculo, a Páscoa ou a festa de Pentecostes. E como é que acontecia? O ritual era feito da seguinte forma. Os homens, eles vestiam um vestido de linho branco e carregavam um cordeirinho, enfim, para chegar lá. E esse vestido, ele tinha que ser puro, ele tinha que estar limpo, impecável. Então, esses homens se vestiam com esse linho, carregavam o cordeiro também tinha que ser puro, sem mancha. E eles dirigiam-se ao templo para participar do que ia acontecer lá. Lá chegando, na porta do templo, eles eram examinados. Eles eram examinados. Vinha um sacerdote, um homem, enfim, e ia olhar a roupa dele, para ver se a roupa tinha alguma mancha, para ver se a roupa tinha alguma coisa suja. Não podia ter nada sujo, tinha que estar limpo. E aí eles eram analisados da cabeça aos pés, para ver se estavam limpos. E também o cordeiro era analisado da mesma forma, para saber se tinha alguma mancha. E só entrava se a roupa estivesse limpa. Eles só poderiam entrar para participar do culto ali, se a roupa estivesse limpa. Lá, o que é que acontecia? O sacerdote fazia o sacrifício do cordeiro e ao redor do altar, ele girava o cordeiro e o sangue escorria. E quando aquele sangue escorria, o sacerdote pegava uma planta chamada hisopo, melava no sangue e sacudia aquele sangue sobre aqueles homens que estavam ali. E a alegria daqueles homens, o momento de honra daqueles homens, era ter aquele vestido branco manchado, com pelo menos uma gota do sangue do cordeiro. E eles ficavam ali esperando aquele momento, para que a roupa dele estivesse manchada com uma gota do sangue do cordeiro. E eu começo a imaginar que alegria, né? Daqueles homens. Depois desse momento, minha roupa está manchada de sangue, vou para casa. Vou dobrar minha roupinha, vou guardar e vou levar. Porque aquilo era um momento de honra para ele. Aquela roupa representava quase que um troféu. Vou levar para mostrar aos meus familiares. Vou levar para mostrar aos meus amigos. Vou levar o meu troféu. Aquela mancha de sangue sobre o vestido branco representava o perdão dos pecados. E ali eles vão e levam a sua medalha, o seu troféu. E aí, o que eu vou falar para vocês agora não está na Bíblia. Isso é segundo historiadores, tá? Para ninguém dizer aqui assim, a pastora está inventando coisa. Não está na Bíblia. Segundo os historiadores, lá em Cirene, existia uma grande comunidade judaica, desde os tempos de Salomão. E Simão, aquele Simão que a gente comentou, aquele homem estrangeiro, que estava na cena de Jesus ali carregando a cruz, possivelmente ele não estava ali por acaso. Assim como nós não estamos aqui hoje por acaso. Assim como você veio achando que você fez o seu plano para estar aqui, eu quero te dizer que se você está aqui foi porque Deus quis que você estivesse. Simão não estava lá por acaso. E aí eu comecei a imaginar a cena. E eu vou te convidar a imaginar comigo essa cena. Era Páscoa. Simão estava a caminho de Jerusalém. Lembra que todo judeu deveria ir uma vez no ano? Ele estava uma vez no ano, ou uma vez na vida, pelo menos. E eu acho que aquela era a viagem da vida de Simão. Simão, ele estava a caminho de Jerusalém.
Talvez Simão ele tivesse planejado por anos aquela viagem. Por anos. E aí ele separou os suprimentos, preparou o que tinha que levar, arrumou a mala, organizou tudo o que precisava estar organizado. E ele pega aquela veste branca, coloca em cima da cama e começa a olhar. Deixa eu ver se ela está limpa mesmo. E ele começa a olhar. Está limpa, vou levar. Dobra, organiza direitinho, bota na bagagem e lá vai Simão, percorrendo ali aquela viagem. Ele sai com tudo pronto e ele segue. Afinal, aquela viagem era muito longa. De Cesareia, de Cirene para Jerusalém, era cerca de 1.600 quilômetros. Era uma viagem que levaria meses. Mas Simão segue o seu caminho. E aí, ele continua a sua viagem. E eu fico imaginando, no percurso, Simão imaginando como é que vai ser, como é que eu vou entrar em Jerusalém. Eita, eu estou tão ansioso. Como é que vai ser? Como é que eu vou entrar no templo? Como é que eu vou arrumar o cordeiro? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? E ele está ali planejando a viagem da sua vida. Sonhando como seria. Sonhando com a sua roupa manchada de sangue. O sangue do cordeiro que ele levaria. E aí de longe, Simão ele vê Jerusalém no alto. E ele vai chegando mais próximo e mais próximo. E está chegando pertinho de Jerusalém. Quando ele escuta um barulho, quando ele escuta uma confusão, tem algo acontecendo de estranho ali. Tudo bem que era festa, mas tem algo diferente acontecendo ali. Eu acredito que nesse momento, Simão ele não estava com sua roupa branca. Eu não estaria. Até porque eu sujo muito branco. Então, se eu tivesse roupa branca, com certeza eu não entraria. Mulher já não podia entrar. Se fosse homem, não entraria, porque estaria suja. Eu acredito que Simão não estava com sua roupa branca. Mas ali ele vai, e está aquele barulho, aquela confusão, tem alguma coisa estranha acontecendo. E, de repente, ele vai. Meu objetivo é chegar no templo. Ele vai seguindo o seu percurso. E o inesperado acontece. Aleluia. Simão, ele vê um homem totalmente desfigurado, um homem que foi muito agredido, um homem que foi muito maltratado. Simão vê um homem ensanguentado, carregando um pedaço de madeira enorme, que seria a sua cruz. Carregando uma cruz que era muito pesada. Não só o peso da madeira, mas ali representava o pecado de toda a humanidade. Dos que nasceram, dos que ainda iriam vir. Representava o meu e o seu pecado. E Jesus carregava aquela cruz e Simão vai vendo aquela cena. Jesus já tinha sofrido muito. Jesus já tinha sido muito humilhado, muito machucado, muito chicoteado. Eu acredito que talvez por medo de Jesus não aguentar subir a cruz, os soldados tenham pensado, não, a gente vai arrumar essa pessoa aqui para ajudar ele a carregar. Ele não morreria no chão. Nenhum sacrifício poderia ser feito no chão. Todo sacrifício teria que ser feito no lugar alto. Jesus teria que subir a cruz. Então, os soldados veem aquele homem passando por ali e o obriga a carregar a cruz. E eu acredito que Simão talvez tenha pensado, logo eu, porque logo eu tenho que chegar no templo. Eu estou com minha roupa na bolsa. Eu quero a gotinha de sangue. Eu tenho ainda que arrumar o cordeiro.
Não sabia Simão que o cordeiro puro estava ali. Aleluia. Talvez Simão tenha pensado, eu não tenho tempo, não vai dar tempo. O dono do tempo estava ali. Eu preciso da gota de sangue do cordeiro. O cordeiro puro estava ali. E aí Simão, ele ajuda Jesus a carregar a sua cruz. E ali a roupa de Simão, ela fica suja de sangue. Não era aquele vestido de linho. Eu acredito que não. O linho branco, ele representava a perfeição. Ele representava a justiça do homem. A justiça do homem. O que é que nós poderíamos fazer para sermos salvos? Nada. Mas a graça nos alcançou. Aleluia. Hebreus 10, 3 e 4 vai dizer: contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual do pecado, pois é impossível, que o sangue de touros e bode tire pecados. Por isso, Jesus, o Cordeiro, veio ao mundo. Por isso ele veio, porque era impossível. Era impossível, não tinha o que a gente fizesse, nós não seríamos salvos. Ele precisava vir. E ali estava Simão, um homem comum, com uma roupa comum, encontrando o mais incomum de todos os homens que já pisou nesta terra. E Simão encontra Jesus. E a sua história foi mudada. Aleluia. Ao carregar aquela cruz, Simão percebe que não precisava mais de uma gota de sangue. Não. O cordeiro estava ali do lado dele. E aquele sangue estava sendo derramado. Eu imagino aquela barra de madeira. E Simão carrega ali. E o sangue de Jesus que já estava naquela madeira, sendo derramado naquela roupa de Simão. Não naquela roupa branca, mas numa roupa comum. A graça estava sendo derramada. Aquele sangue não marcaria apenas a sua roupa. Aquele sangue marcaria a sua vida. Assim como marcou a minha e marcou a sua. Aquele sangue puro estava caindo sobre os ombros de Simão. Quantos Simãos nós temos aqui que recebeu esse sangue? Que esse sangue jorrou sobre a tua vida, não somente na tua roupa, mas na tua vida. E muitas vezes nós queremos ser iguais àqueles homens de vestes brancas. E nós queremos nos contentar apenas com uma gota. Onde o que Jesus tem a derramar sobre nós é todo o seu sangue. Imagina. Porque você vai se contentar com isso, quando o que Jesus tem para fazer na nossa vida é isso. Porque você vai se contentar com apenas respingos, quando o que Jesus tem para fazer na nossa vida é derramar por completo o sangue dele. Quantas e quantas vezes a gente está querendo ser simplesmente como aqueles homens? Um respingo de sangue basta? Não. Jesus tem muito mais. Não é sobre um ritual. Não é sobre conhecer a Deus na teoria. Não é sobre isso. É sobre a intimidade. Não é teoria, é prática. É relacionamento. Jesus, Ele quer ter relacionamento conosco. É olhar nos olhos, é falar no pé do ouvido. Aqueles homens estavam acostumados a cumprir um ritual onde o sangue de bode, de boi, de cabrito, de ovelha não ia adiantar. Mas Simão,
ele teve um encontro com Jesus. E aí, o encontro com Jesus mudou muita coisa. Deixa eu dizer uma coisa a você. Não despreze o poder de um encontro com Jesus. Porque, para a época, o pior dos homens, Saulo, mudou com um encontro com Jesus. Muitas vezes a gente olha determinadas pessoas e diz, para fulano parece que não tem jeito. Tem jeito sim. Basta um encontro com Jesus. Para Beltrano não tem jeito. Tem jeito sim. Basta um encontro com Jesus. O encontro com Jesus mudou os planos de Simão. Pela história, Simão estaria ali por causa disso. Mas se Simão não estivesse ali por causa disso, independente, mudou os planos dele do mesmo jeito. O encontro com Jesus muda a tua história, muda a minha história. Quem foi Simão antes e depois de Jesus? Sem o encontro com Jesus hoje, nós não estaríamos aqui falando de Simão, 2000 anos depois. O encontro com Jesus vai mudar a história da tua descendência. Quando a gente lê o Marcos, fala que ele era pai de Rufo e Alexandre. Por que Marcos fala isso? Porque possivelmente as pessoas que os leitores do livro de Marcos conheciam Rufo e Alexandre. Em Romanos 16 vai falar sobre Rufo. Eles eram um dos cristãos da igreja primitiva. Ou seja, aquele encontro de Simão com Jesus atingiu a família dele. O encontro com Jesus vai te deixar marcas, não nas roupas, mas na vida. O encontro com Jesus não acaba aqui. Não é apenas uma noite, não é apenas um culto, não é um momento, não é o culto do domingo, não é a quinta do clamor. Não. O encontro com Jesus vai muito além. Vai muito além do hoje, vai muito além do agora. Ao nos encontrarmos com Jesus, Ele nos faz um convite. Ele nos convida a segui-lo. Simão, ele segue atrás de Jesus. Ele pegou a cruz, e quando a gente vai ler no texto de Lucas, diz que ele seguiu atrás de Jesus. Sabe por quê? Jesus, ele não nos pede nada sem que antes ele não já tenha feito. Ele não nos pede para perdoar por acaso, ele já perdoou. Ele não nos pede para amar por acaso, porque ele já amou. Então Jesus, ele foi o primeiro. Ele carregou a sua cruz. E Jesus, ele nos pede para que nós possamos fazer o mesmo. Lucas 9:23 diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Hoje, você é chamado a carregar a sua cruz. Mas a sua cruz não é A, B, C, teu amigo do lado, teu irmão, tua sogra, aquela pessoa chata que fica do teu lado. Não, tua cruz não é. A tua cruz, ela tem o teu peso. Então, se você está pesado, baixa o peso. Baixa o peso. A tua cruz, ela tem o teu peso. Você precisa, a cada dia, morrer para si mesmo. Como é difícil, irmãos. Nós precisamos, a cada dia, morrer para nós mesmos, para a nossa vontade, para os nossos desejos, o nosso eu. Certa vez eu ouvi uma frase que ficou na minha cabeça, que diz assim: só quem acredita em ressurreição consegue ver beleza na morte de si mesmo. Veja a beleza em morrer para si mesmo. A beleza nisso. O encontro com Jesus vai fazer você carregar algo a mais do que a tua cruz.
O encontro com Jesus vai fazer você carregar algo que você nunca imaginou. Isaías 61 e 2. E diz: levante-se. E eu quero aproveitar a oportunidade para dizer: igreja, levanta. Levante-se, refuja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Além de carregar a sua cruz, Jesus, ele te convida a carregar a glória dele, onde quer que você vá. Jesus, ele te convida a carregar a glória dele, no teu trabalho, na tua casa, no meio dos teus. Onde quer que você vá. E agora não se trata mais de uma gota sobre uma veste branca. Se trata de um sangue puro que jorra sobre uma veste comum, onde o sangue lava aquela veste comum. Porque a graça nos alcançou. E não é aquela graça, me perdoe a palavra, mas não é aquela graça desgraçada que muitos têm pregado por aí. Não. Não. A graça, ela nos transforma. Jesus nos chama: tu tá com essa roupa comum? Vem. Eu vou te purificar com o meu sangue. Eu vou te purificar com o meu sangue. O vem como estás, mas você não vai permanecer do mesmo jeito. Porque o meu sangue tem poder para te mudar. O meu sangue tem poder para transformar. Não é mais um cordeiro qualquer para o sacrifício. É um cordeiro puro que me encontrou, que te encontrou no meio do caminho, onde era inesperado, mas ele nos encontrou. E ao nos encontrar, a gente percebe que ele carregava uma cruz que não era dele, era nossa, era minha. Deus não nos quer como meros religiosos, que vamos ao templo, que fazemos o sacrifício, que prestamos o nosso culto e nos contentamos com isso. Não. Ele te chama a andar por aí, entendendo que o sangue dele foi derramado, entendendo que o sangue dele jorrou sobre ti. Hoje ele te chama a carregar a marca dele sobre ti. E o tema da palavra é exatamente este: carregue a marca. E eu parei e pensei: ande por aí sujo de sangue. Não, o sangue do Senhor não é sujo. Ande por aí lavado no sangue. Ande por aí, que as pessoas olhem para você e vejam o sangue de Jesus sobre a tua vida. Diz ao teu irmão, para encerrarmos nesta noite, olha para o teu irmão do lado e diz: ande por aí, lavado no sangue. Amém, glória a Deus. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim.